Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente morava em Campina Grande do Sul, até que meu pai faleceu, e por esse motivo, algum tempo depois, acabamos indo morar no terreno do meu avô aqui em Pinhais. Meu avô tinha uma meia-água no quintal que ele costumava alugar para complementar a renda. Mas por conta das dificuldades que estávamos enfrentando desde a morte do meu pai, ele acabou cedendo aquela casa pra gente. Essa meia-água estava desocupada, já fazia quase um mês. Meu avô queria fazer uns reparos antes de alugar novamente. Só que, como a gente se mudou, esses reparos acabaram ficando para depois. Lembro que um sábado, eu tinha lavado roupa, isso umas 3 semanas depois que a gente tinha se mudado. Estava estendendo tudo ali no varal, quando o meu avô chegou com o Sérgio. O Sérgio era meu primo, só que a gente não se via já fazia alguns anos. Ele até esteve presente no velório do meu pai, mas, sabe, por conta daquele clima pesado, de tristeza, eu nem lembrava de tê-lo visto. Eu, na época, estava com 16 anos e ele devia ter uns 20. Como ele trabalhava com construção, meu avô tinha pedido que ele viesse dar uma olhada na nossa casa para ver os reparos que precisavam ser feitos. Minha mãe não estava em casa, eu estava ali sozinha com os meus irmãos. Enfim, eles olharam, viram o que precisava ser feito. Depois o meu avô veio conversar comigo. Falou que o Sérgio ia começar o serviço na semana seguinte, que era para eu avisar a minha mãe. E foi nessa hora que a gente se olhou. O Sérgio estava conversando com meu avô, mas ele não tirava os olhos de mim. E olha, apesar de sermos primos, não vou negar, senti uma emoção gostosa, assim, quando ele fixou o olhar em mim, assim, de um modo bem direto, bem franco, e durante alguns segundos. O jeito como ele me olhou mexeu demais comigo. Eu, inclusive, depois, preparei um refresco para a gente tomar. Minha avó também não estava em casa. Então eu acabei indo para a cozinha preparar o suco. O Sérgio era filho do tio Jaime, irmão da minha mãe. Também morava ali na vila, só que um pouco mais afastado. Ele comprou os materiais e, como o vô Adílio tinha dito, no sábado seguinte começou o serviço. O detalhe foi que ele mais conversava comigo do que propriamente trabalhava. O fato é que, apesar de sermos primos, pelo fato de não termos muito contato, a gente parecia, sei lá, 2 estranhos. Nem sabia nada a respeito da vida do outro. Mas bastaram algumas conversas para eu saber, por exemplo, já de saída, que era solteiro, fazia tempo que não se envolvia com ninguém, foi o que ele falou, e que morava lá mesmo com o tio. Eu, naturalmente, também falei de mim, até porque ele perguntou. Não tinha ninguém, e não tinha mesmo, nem mesmo um paquera. Quando eu falei isso, até porque ele tinha perguntado, né? Ele me olhou assim meio desconfiado. Sério que não tem? Duvido que você não deixou nenhum namoradinho lá em Campina. Quer saber? Pior que não. Não deixei mesmo. Verdade seja dita, esse meu primo era um rapaz muito bonito. Como era acostumado a fazer serviço pesado, ele era assim bem musculoso, bem forte. E toda vez que os nossos olhos se encontravam, eu me desmanchava toda por dentro. Um dia, até banho ele tomou ali em casa. Falou que precisava ir até o centro, depois que terminasse o serviço. Aí perguntou se podia tomar banho ali em casa para não precisar ir até a casa dele. Imagine. O que eu não imaginava era que ele fosse me convidar para ir junto com ele. Como a minha mãe já tinha chegado, pedi a ela. Ela ficou assim meio com o pé atrás, mas no fim acabou concordando.
Até porque o próprio Sérgio também pediu que ela me deixasse acompanhá-lo. Falou que a gente não ia demorar e ele precisava de uma opinião feminina para comprar não sei o quê. Tudo pretexto, naturalmente. Olha, eu já devia fazer, sei lá, uns 5 anos que eu não ia ao centro de Curitiba. Depois que fomos morar lá em Campina, era difícil a gente sair. E mesmo depois que o papai morreu, que a gente foi morar ali no terreno do Voadilho, eu quase não saía de casa. Mas enfim, o Sérgio resolveu o que tinha que resolver, comprou o que tinha que comprar. Depois a gente parou numa lanchonete para fazer um lanche. Aí fomos pro terminal, tomar o ônibus de volta para Pinhais. Aliás, foi enquanto esperávamos o ônibus ali no terminal do Guadalupe, que assim, meio sem querer, as nossas mãos se esbarraram. Será que foi mesmo sem querer? Sei lá. E não ficou no esbarrão. Quando as nossas mãos se tocaram, notei que ele aproveitou para ficar segurando a minha mão com o dedo mindinho. Olha, eu estremeci naquela hora. E o detalhe é que ele foi movendo assim os dedos, segurando a minha mão, e quando me dei conta, estávamos de mãos dadas. Como se fôssemos namorados e não primos. E nesse momento, ele me encarou assim, bem de pertinho. Sei lá, para me falar alguma coisa ou querendo ler meu pensamento, não sei. Olha, ninguém precisa dizer, eu melhor do que ninguém sabia, que era errado pelo simples fato de sermos primos. Só que quando percebemos, estávamos assim, um de frente para o outro. E ele então completou o serviço. Percebendo até que eu também queria, me puxou para perto de si e tudo acabou num beijo na boca. Beijo que eu retribuí. Até porque desde que nos vimos pela primeira vez, eu não conseguia pensar em outra coisa. A grande verdade é que eu já desejava aquele beijo, desde que ele apareceu lá em casa para ver o serviço. E foi assim, naquele beijo, que começou a nossa história. Naquela tarde, por exemplo, eu acho que encostou uns 4 ou 5 ônibus ali no terminal. Só que em vez da gente embarcar, continuamos ali de beijos e abraços. Já tinha escurecido quando eu cheguei em casa. Minha mãe já estava por conta do capeta comigo, né? E minha avó também. O Sérgio, naturalmente, me acompanhou até ali na frente. Pena que não deu pra gente se despedir com outro beijo. Sim, porque imagine se alguém vê minha mãe, eu chegando àquela hora da noite, né? E ainda beijando meu primo. Não tinha como, né? Aliás, resolvemos que aquele seria um segredo entre nós. Olha, minha cabeça ficou tão bagunçada depois desse dia, porque eu já não conseguia pensar em mais nada. De olhos abertos ou de olhos fechados, eu só conseguia ver a imagem do meu primo na minha frente. Olha, foi difícil esperar aquela semana passar para a gente se ver novamente. Porque era só no sábado que ele lidava ali com os reparos da casa. Só que, como os meus irmãozinhos ali perto, a gente nem podia fazer nada. E o medo de um deles ver alguma coisa e depois contar para minha mãe ou para minha avó. Mesmo assim, aproveitávamos cada chance para trocarmos um beijinho pelo menos. E aos poucos, a verdade é que fui me apaixonando por ele. Minha alma parecia incendiada. Um sábado, mandei as crianças brincarem ali no quintal, só para ficar sozinha com o Sérgio, ali em casa. Na casa do meu avô, não tinha ninguém. Então a gente aproveitou para namorar um pouco. Quando ele me apertava assim nos braços e encostava sua boca na minha, parecia até que meu corpo ia pegar fogo. E o fato é que, nesse dia, a gente não conseguiu se controlar. E depois de alguns beijos apaixonados, a gente resolveu se trancar no banheiro.
Na casa do meu avô não tinha ninguém. Minha mãe estava no trabalho e meus irmãozinhos estavam brincando ali fora, de modo que, sem pensar nas consequências, a gente se trancou no banheiro e ali, naquele banheiro, acabou acontecendo tudo que se possa imaginar. Entre um beijo e outro, nos entregamos da forma mais maluca que se possa imaginar. Ele começou tirando a minha blusa, meu sutiã. Só que, sabe quando tá tão bom que a gente parece assim que tá meio hipnotizado? Faltava pouco pra gente ficar assim, completamente nus, um de frente pro outro Mas foi aí que escutamos aquela voz. Vocês viram o Sérgio, hein, crianças? Onde se meteu essa menina? Oi, Juliana. Era a voz do meu avô, falando com os meus irmãos. Olha, não sei qual de nós dois ficou mais apavorado, se eu ou se o Sérgio. Ficamos ali dentro daquele banheiro quietinhos, prendendo até a respiração. Tudo provou não escutar nenhum barulho. O coração saltando pela boca. A cada ruído que eu escutava ali dentro de casa, eu estremecia, congelava de medo. Eu não queria nem imaginar o que o meu avô faria se nos pegasse ali trancados naquele banheiro. Como eu rezei para que ele fosse embora. De repente, no entanto, os passos pararam bem diante da porta do banheiro. Meu avô deu assim uma tossida e do nada vimos o trinco se mexendo e a porta do banheiro se escancarando. Imagine a situação. Meu avô diante da porta, eu ali, sem a blusinha, sem sutiã, com o botão da bermudinha já aberto, e o Sérgio ali do meu lado só de calção. Nós dois apavorados, pálidos, os olhos arregalados de susto. Eu podia jurar que aquela porta estava trancada. Só que, pelo visto, no calor do momento da pressa, apenas a tínhamos encostado. Fechamos, mas ninguém, nenhum de nós dois, passou a chave. No fim, deu no que deu. O voadilho nos pegou no maior flagra. Ele também perdeu a cor quando nos viu ali, naquela situação. O que está acontecendo aqui? Mas, o que é isso? Ele pegou o Sérgio pelo braço e o tirou ali de dentro do banheiro. Aí fechou a porta, pediu que eu me vestisse e fosse até a sala para conversar com ele. Foi a maior lição de moral que eu já tinha ouvido na minha vida. Ele quis saber desde quando estávamos fazendo aquele tipo de coisa, para não dizer o que ele realmente falou na hora. E antes que qualquer um de nós respondesse, ainda acrescentou: por isso que esse serviço não andava, né, Sérgio? A bronca foi grande demais. E não sei se ele acreditou quando a gente jurou que nunca tinha acontecido nada. Resultado: ele acabou tirando o serviço do Sérgio, falou que daria para outra pessoa terminar os reparos ali na casa e disse também que não queria mais ver a gente junto, nós dois. Que se ele soubesse que o Sérgio tinha chegado perto de mim, ou eu tivesse ido atrás dele, o tio e a minha mãe ficariam sabendo de tudo. E ainda acrescentou: vocês são primo, têm o mesmo sangue, isso não pode acontecer, vocês ficaram loucos. O pior é que eu era apenas uma menina de 16 anos. Tudo bem que o Sérgio já era homem feito, devia ter uns 20. Mas ele jamais ousaria desafiar o voadilho. Nunca. E o fato é que desde aquele sábado, nunca mais a gente se viu. Primeiros tempos, eu fiquei numa tristeza, numa depressão que achei até que fosse morrer. Até a minha mãe notou. Mas o que eu ia dizer para ela, quando ela me perguntava alguma coisa? A única pessoa que ficou sabendo dessa história foi a avó Ana. Até porque
o meu avô nunca escondeu nada dela, acabou contando, né? E ela também veio conversar comigo depois. Deu bronca, tudo. Lembro das suas últimas palavras, antes de me mandar de volta para casa. Você já pensou se o Adir não chega a tempo? Não impede em você de... Você nunca teve medo de engravidar, menina? E do filho de você nascer com problema? Vocês têm o mesmo sangue. Isso não pode acontecer. De certo modo, ela apenas repetiu o discurso do meu avô. Bom, eu até entendia tudo isso. O problema é que eu estava tão apaixonada por ele. Não sei o que ele tinha feito comigo. Simplesmente virou a minha cabeça. Eu não conseguia parar de pensar nos seus beijos, nos seus braços em volta do meu corpo. E o problema foi que desde aquele maldito sábado, em que o vovô nos flagrou ali juntos, trancados no banheiro, ele nunca mais deu as caras ali em casa. Meu avô pediu que ele parasse com o serviço. Passou os reparos para que uma outra pessoa terminasse a obra. Tudo para nos afastar. Sofri muito. Senti demais a sua falta. De um jeito que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Nem quando tinha festa ali na casa do vô, nem assim ele aparecia. Eu acho até que os dois andaram conversando e que o meu avô falou mais alguma coisa para ele. Só isso para explicar o sumiço do Sérgio. O fato é que o tempo foi passando e, de certo modo, né, sei lá, por conta da ausência, da falta de notícias, eu fui me conformando, me acostumando, e aquela saudade foi diminuindo. Até que em fevereiro do ano seguinte, um pouco antes do carnaval, pela minha avó, eu recebi uma notícia que, por mais que eu tenha tentado disfarçar, me deixou muito abalada. Esmoreci por completo quando a avó falou aquilo. Vocês estão sabendo da novidade? O Sérgio andou engravidando uma moça lá perto da obra que ele está tocando com o Jaime. Pelo que falaram, parece até que vai assumir, vai casar com ela. A mãe e os meus irmãos estavam todos ali em casa. Só que detalhe, a avó falou aquilo olhando fixamente para mim, como se estivesse querendo me dar uma indireta, quer dizer. Aquela foi uma direta e tanto. Não sei como consegui manter o controle, porque eu senti um aperto tão forte no peito. Uma vontade tão grande de chorar. Fazia mais de ano que eu não o via, que não falava com ele, que não sabia de nada sobre ele. Apenas que ele e o tio estavam construindo um sobrado ali perto do Detran. E no fim, a bomba. A moça, aliás, essa que ele tinha engravidado, morava ali também, perto do Detran. Olha, eu tive de sair para fora para poder chorar em paz, sem ninguém para ficar reparando em mim. Senti o baque, e não foi pouco. Naquela hora, eu me dei conta de que, ao contrário do que eu já imaginava, eu não o tinha esquecido coisa nenhuma. Mas não tinha mesmo. De que aquele sentimento ainda pulsava aqui no meu peito. Mesmo que eu me parecesse às vezes assim que eu estava me recuperando. Mesmo depois que eu recebi a notícia, continuei sem vê-lo. E no fundo, talvez tenha sido melhor assim. Porque ele realmente acabou assumindo a tal moça. Se casou até no cartório com ela. E chegou a alugar uma casa para os dois viverem juntos. Para os dois, não. Para os três, né? Porque logo o filhinho deles acabou nascendo. Olha, até hoje eu não entendo por que é que continuo pensando nesse homem. Porque eu continuo. Por que eu continuo assim prisioneira dessa emoção, desse sentimento, dessa imagem que eu trago dele? Mesmo depois de tanto tempo já passado, parece que, pelo fato de ter ficado alguma coisa assim mal resolvida entre nós, algo não consumado, sei lá,
Eu não consigo me livrar das lembranças. Queria tanto seguir com a minha vida. Sabe? Tirar meu primo de uma vez por todas da minha cabeça. Só que de que jeito? Como que eu vou conseguir arrancar essa paixão que parece que não me dá trégua? Porque eu não paro de pensar nele. O pouco que aconteceu entre nós simplesmente não sai da minha lembrança. É uma paixão que, sei lá por quê, me enfeitiçou. Me fez ficar parado no tempo. Por esse homem que já começou sendo proibido para mim pelo fato de ser meu primo. E que depois se afastou de mim e talvez nem lembre mais que eu existo. Tanto que tá com outro, com um filho. Será que ele ainda lembra de mim? Acredito que não. Enquanto eu continuo lembrando dele, morrendo de saudade, sentindo sua falta a cada segundo que passa.